Os fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Agora são 8h51. Marcelo da Corrégio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bajo, bom dia, ouvinte, bom dia, Joãozinho. O assunto hoje é chuva de granizo, Marcelo. É isso aí, a gente teve um problemão em 2018, né? A gente finalizou, semana que passou aí, nosso experimento lá na Bertovel, com as telhas que são fabricadas lá, provando a capacidade que algumas telhas que a gente fabrica lá têm de suportar fortes chuvas de granizo. Então, só para fazer uma reconstituição histórica a respeito do evento, no dia 29 de junho de 2018, choveu pedras de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro aqui na cidade. Despencaram de nuvens situadas a aproximadamente 3.500 metros de altitude. Porém, graças à resistência do ar, contra a queda, né, a pedra vai caindo e esbarrando contra o ar, elas ganham velocidade por somente 450 metros, de acordo com artigos que eu andei lendo para poder aprender sobre o assunto. Isso foi suficiente para que essas pedras atingissem 97 km por hora, ou, como eu tive que usar nos meus cálculos, 27 metros por segundo. Ao atingirem o solo, telhados e veículos, geraram um impacto de 21,5 joules, equivalente a 2,2 quilos. Como consequência, milhares de telhados e carros foram destruídos. Na minha casa foram 33 telhas de cerâmica e no meu carro mais R$2.000 de prejuízo. Cada pedra de granizo tinha aproximadamente 60 gramas. E para simular a situação que foi verificada, a gente soltou uma pedra de 1,9 quilos a 2 metros de altura da ponta do garfo de uma empilhadeira, né? O fato que gerou o problema na cidade, bastaria eu ter arremessado a mesma pedra de 1,15 m, mas aí soltamos de 2 metros, gerando um impacto de 37,3 joules, que foi 73% maior do que a pedrada no dia da chuva de verdade, né? No lugar então de uma pedra de 5 centímetros, a gente acabou fazendo uma análise para uma pedra de quase 6, 5,7 para ser mais exato. E o ensaio mostrou a resistência do material utilizado, que é uma liga de 55% de alumínio e 45% de zinco, que é um padrão de ligas de material que foi bolado nos Estados Unidos na década de 70. Então, ela tem dobras capazes de conferir ao material uma ductibilidade adequada para essa situação. Vai permitir uma deformação limitada, que é capaz de absorver o impacto como se fosse uma deformação programada de um carro que bate, né? Então, isso vai motivar que ela amasse sem trincar e sem rasgar e não provoca goteira. Porém, outras coisas na fase de projeto, além de uma telha adequada, elas podem ser importantes para minimizar o impacto. Então, se a gente dispõe em ângulo em relação à queda das pedras, é um elemento importante. Então, quanto mais plano for o telhado, pior. O impacto é maior. Então, quanto mais inclinado for o telhado, o vetor horizontal ele diminui e aí a pancada da pedrada acaba diminuindo também. Então, o telhado mais inclinado possível. Outro fato é a disposição geográfica. Então, um telhado que está apontado somente para o noroeste e para o sudoeste, considerando que a maioria das tempestades que vêm dessas direções, eles são mais afetados. Então, é o que eu tenho visto aqui em Beltrão. A chuva, vento, sempre vem ou de noroeste ou de sudoeste. Então, se tu bota a casa atravessada por isso aí, tu vai ter um impacto menor na telha. Mas lembrando que esse tipo de disposição minimiza exposição a raio solar, né? Então, tu não vai ter lá acesso ao teu painel solar, o que gera eletricidade, ou não vai ter disposição sol no teu coletor que aquece a água, tá? Mas essas duas considerações, né, o ângulo de inclinação da telha e a disposição geográfica, são elementos mínimos. Acho que o negócio mesmo é ter a capacidade de ter uma telha que ela vai absorver o impacto sem quebrar e sem romper, e ter sorte para que a pedra seja pequena, né? No verão é uma tendência que as pedras sejam pequenas. A chuva de granizo ela trabalha com a água caindo e passando numa região muito fria da atmosfera e tem um vento ascendente. Então essa gota que cai, ela acaba subindo outra vez, se agrupando a outras gotas e caindo mais uma vez, só que em volume maior. Então ela fica um tempão trabalhando, subindo e descendo com temperatura baixa até que ela congela. Quando é o inverno, ela faz isso com uma temperatura muito mais baixa, então fica uma gota gigante, vira uma bola, do tamanho de um ovo, como aqui aconteceu em 2018. Então, no verão a gente tem pedra pequena e no inverno a tendência é ter pedra maior. E aí lá no estande da Bertovel na Expobel, nós temos um filme que eu fiz lá uma simulação, dá para ver, quem for dar uma visitada, vai ver lá a pedra, vai ver a empilhadeira que a gente utilizou, a pedra caindo do garfo, né, o impacto que ela causou na telha, e daí vai estar a pedra disponível, vai lá, pega com a mão, lá tu vai ver o peso do projeto, vai ver que não é piada a pancada que ela é capaz de produzir, e nas imagens que a gente tem lá no monitor, vai se verificar o experimento todo executado e a magnitude da deformação que a telha é capaz de suportar sem rompimento. E outra coisa interessante, Bajo, na hora do show da Alok no sábado, eu estava acompanhando o radar do Semepar, quando eu estava em casa, porque na Expobel, conforme eu previ, a gente não teve sinal de celular mesmo, né? Quem foi lá viu
celular lá não funcionava, a internet, e a gente teve uma nuvem de granizo varrendo Ampere e deixou pedras pequenas. Inexplicavelmente aqui em Beltrão, como tu comentou ali, o Santo Alok, parece que abriu a nuvem, ela passou uma pela região norte, por cima de Coronel Vivida, outra pela parte sul, e se agruparam de novo em cima de Campo Herê, onde deu outra chuva de granizo, e Beltrão escapou ilesa, né? Iam ser pedras pequenas, mas de quantidade bem apreciável. Eu me lembro que eu saí do pavilhão lá da Expobel para poder dar um pulo em casa, e o céu era raio puro, né? Só tirando foto ali, um monte de trovada, apesar de não ter barulho, né? Indicativo de nuvem de alta altitude. Pois é, então foi por muita sorte mesmo que não veio essa chuva de granizo em pleno show, ali milhares de pessoas acompanhando o show do Alok, né? E apareceu um efeito do show, né? Ia ser pedras pequenas, mas em quantidade bem grande. Pois é. Então, há condições, né, Marcelo, dependendo da posição da casa, você se prevenir um pouco, né? Mas e teria outra forma, Marcelo, de você se prevenir, mas chuva de granizo é complicado, né? É contar com a sorte. O que normalmente acontece, chuva de granizo é no verão. É bem mais típico ela correr no verão do que no inverno. Então a gente tem tipicamente pedras pequenas. Então é contar com a sorte, torcer para a pedra ser pequena, torcer para que o vento esteja à disposição típica para que a gente minimize impacto caso a casa seja construída numa situação em que minimiza a pancada, e ter uma telha que ela consegue aguentar pancada. A gente compra telha barata, aquela telha Brasilite, como chama, né? Uma casquinha fininha de nada, não dá para esperar muito dela. Então tu vai botar uma telha mais grossa, tu vai ter uma proteção maior. E também, se tu botar uma telha metálica, como essa que eu andei aqui fazendo a simulação, tu vai ter uma prevenção, porque ela funciona como um carro. O carro, ele te protege quando bate, porque ele deforma e ele absorve o impacto. O que a telha que a Bertovel propõe é a mesma coisa, ela deforma, absorvendo o impacto, e dessa maneira ela não rompe. E se ela não rompe, não vai ter goteira, não vai ter falha nenhuma que vai deixar a água passar pro lado de baixo, tá? Lembrando, ela tem que amassar. Se ela não amassar, ela não absorve o impacto, e daí ela vai trincar e vai rachar. O Luiz está dizendo assim: bom dia, na Olaria deu pedra, deu chuva de granizo no sábado à noite, aqui pertinho, né? A Olaria fica a poucos quilômetros de Francisco. Se tiver informação de qual o diâmetro, isso me interessa. O Cristiano diz assim, Marcelo, o que o Marcelo está falando é verdade, porque no começo da noite jogamos bola aqui próximo ao Vinhos Nava e no caminho pegamos pancadas de chuva com pedras. Precisamos encostar o carro na BR. Isso é uma boa mesmo. Evite andar com o carro com chuva de granizo. Está aumentando a velocidade da pedra, porque o carro, em relação à velocidade de deslocamento da pedra, está somando a velocidade. Então, se puder parar debaixo de uma árvore, debaixo de uma marquise, encontrar uma garagem meio sossegada, os vizinhos ficam bem solidários nessa hora, né? Vem pra cá, corre aqui, né? Eu uma vez me abriguei no Ítalo com as pedrinhas que estavam caindo. Outro ouvinte mandou um recado aqui, relatando essa situação. Veja como é interessante. O Rafael, ele diz assim: eu peguei essa chuva de granizo a uns 800 metros da entrada do Jacaré, sentido Itapejar. Muito vento, foi bem complicado. Sábado, perto das 9 horas da noite. Eu encostei o carro, minha esposa se assustou com o barulho e durou em 5 minutos. Geralmente chuva rápida. E outra coisa interessante, Bajo, quanto mais avantajada a pedra, menos densa é a chuva. Então, se cai uma chuva de pedra pequena, ela é mais densa. Pedras caem perto de outras. Agora, se a pedra é grandona, elas caem mais distanciadas uma da outra. Muito bem. Agora temos uma pergunta aqui, Marcelo, sobre veículos. O Neri está perguntando, Marcelo, o Fluence 2011 dá para usar com o engate para carretinha? Eu tenho que ler o manual, eu não tenho informação, mas eu não ouvi nenhuma história contrária. Tá, mas no manual tu vai encontrar a seguinte informação, que é a capacidade máxima de reboque. Ele vai dizer, inclusive, que tu pode, na média, tá? Carregar 400 quilos se teu reboque não tem freio e 800 quilos se ele tiver freio. Ele vai dizer, então, qual é a capacidade de carga. Se ele dizer que a capacidade de carga é 0 ou proíbe reboque, nós temos a informação. Só pegar o manual que geralmente está nas partes finais, lá nos dados técnicos do veículo. E é fundamental que a pessoa siga as recomendações do manual, né? Sim, porque pode ser multado, tá? Eu nunca vi ninguém dizer nada contra o Fluence, então provavelmente ele pode usar reboque. O ouvinte está mandando um recado aqui, a Lucimara, dizendo o seguinte: bom dia, o que o Marcelo fala é correto mesmo. Quando deu aquela chuva forte de granizo, o telhado que é da Bertovel não fez nada, só marcou o telhado. Telha de aluzinco. Ele chama de aluzinco aqui na Bertovel, né? Com isopor, né? O isopor é a parte de baixo, é um revestimento que ele serve para proteger também de interferência acústica e interferência térmica. Então o isopor, ele vai fazer um isolamento para que o calor tenha dificuldade de entrar ou sair, dependendo como tu vê a coisa, né? No inverno tu quer que o calor não saia, né?
e no verão tu não quer que ele entre. Então o isopor ele vai fazer uma reserva de energia térmica ou do lado de fora ou do lado de dentro. E também ele trabalha na parte acústica. Então chove, tu fica pensando, pô, vai chover num telhado metálico, pensa o barulhão que vai fazer. Não, o isopor não vai deixar esse ruído entrar pro lado interno da residência. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem. Até a semana que vem, obrigado também. Marcelo da Correge estará de volta na semana que vem com Onda Tecnologia aqui na programação da Onda. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Correge. 9h02, 9h02. Agora em Francisco Beltrão tem Marrecas Fábrica de Placas para automóveis.